Bom, pessoal, vamos estudar um pouco agora sobre Savigny. Naturalmente, nós já ouvimos alguma coisa sobre Savigny, um dos maiores expoentes aí que nós temos no direito. Várias frentes no direito são exploradas por Savigny. E o Savigny ele identifica o direito das normas positivadas, fundamentando em algo externo ao ordenamento jurídico. Quer dizer que quando tem uma lei e essa lei está sendo validada, está sendo positivada pelo judiciário, está sendo aplicada, o Savigny faz esse histórico da lei positivada. Então, ele identifica o direito dessas normas que fundamenta-se como algo externo ao ordenamento jurídico. Quer dizer, nós temos um conjunto de leis fechadinhas, codificadas, vários códigos, mas que também o dia a dia, também a experiência, também as outras questões que o direito precisa enfrentar, elas são positivadas no próprio judiciário. Tá? Questões novas, como, por exemplo, os direitos dos transexuais, né? Esses direitos de população de rua, das comunidades, das minorias, dos ciganos, enfim, todas as questões, conquistas que o direito teve que enfrentar e na falta de algo que não havia uma espécie normativa específica. Por exemplo, a questão dos crimes, a questão do Marco Civil da Internet, né? Começou com a lei, nós sabemos a lei Carolina Dickmann, tá? Da atriz famosa lá, por conta do vazamento de fotos dela. Ela foi até o Congresso, pediu para que se fizesse uma lei, né? Fizeram a lei e tal. E depois veio o Marco Civil da Internet, que também inaugura um novo modelo de proteção a essas questões, aos dados, à utilização da internet no Brasil, que até então era uma terra meio que nebulosa, né? Uma terra de ninguém. Para nós aqui, o Savigny então identifica essa questão das leis positivadas na falta de uma lei que eu tenho regrada, na falta de uma codificação toda regradinha. Que essas leis positivadas, quer dizer, elas são elementos externos que integram o próprio direito. E aí ele vai desembocar na questão da construção jurisprudencial, que é o que eu insisto, né, com relação à atuação de vocês. Façam jurisprudência. Foi isso que eu vi do patrono da minha turma de direito. Então, o Savigny, ele ele trabalha com a escola histórica do direito, explicando o fenômeno jurídico basicamente como uma manifestação do espírito do povo. Então, ele é um dos maiores pensadores nessa área e ele traduz essa questão do fenômeno jurídico como sendo algo manifesto daquela população, algo que a população implementa ou impulsiona o direito. Muitas vezes nós fazemos algo, por quê? Porque a população está forçando ou levando ao judiciário determinadas situações que, por sua vez, vão transformar-se em políticas públicas e outros elementos ao longo da nossa história, outros elementos normativos ao longo da nossa história. Então, o Savigny ele é muito importante no estudo do direito e, para nós, o que ele coloca, né, que existe um meio termo entre o juspositivismo e o jusnaturalismo, que identifica o direito das normas positivadas, fundamentando, contudo, com algo externo ao ordenamento jurídico. Então, o Savigny ele também é uma figura, um jurista muito importante aqui no direito, tá? E ele coloca, né, que o Estado, quer dizer, a existência do Estado
tem algo que vem antes, que é a própria história. A própria história daquele povo, daquela situação, né, a natureza histórica daquela população, que muitas vezes vai refletir no direito. Vai refletir aonde? Nas condições históricas, nos costumes, nas tradições, e que o direito precisa moldar-se a essas questões. O direito precisa estar sempre sendo atualizado, momento a momento, nessas questões. Então, os seus pensamentos influíram diretamente sobre o direito alemão, fazendo parte deste, inclusive trazendo algumas diretrizes ao direito romano. Tá? E ele trabalhou bastante com o ramo, né, com o direito civil, pelo desenvolvimento do conceito da relação jurídica e o fato jurídico. Então, Savigny foi um dos iniciadores aí do direito, e ele é citado em várias obras, né, como um formador, um jurista muito importante, e o principal legado da obra de Savigny é o seu método, chamado de método de historicismo, e os efeitos sobre as mais diversas correntes do direito germânico, como, por exemplo, a jurisprudência dos conceitos. Então, vejam que ele trabalha com o direito que está consolidado em leis, em codificaçõezinhas, em códigos separados que nós estudamos, mas ele coloca a importância do direito que é construído a partir disso, que é a própria lei, o direito consuetudinário, a própria existência de jurisprudências, de julgados que trabalham essa relação da história e dos mais diversos fatos da natureza da sociedade. Tá? Então, o que ele coloca aqui? Destaca-se no direito alemão pelo conceito da relação jurídica de alguns outros conceitos, como o fato jurídico, o sentido em que caminha a jurisprudência. Jurisprudência, jurisprudentes, são as sentenças, decisões reiteradas dos tribunais. Então, quando eu preciso fazer uma análise, né, como futuro operador do direito em qualquer área, eu preciso verificar o que o Supremo Tribunal Federal está pensando a respeito de tal coisa. Eu vou fazer uma busca na internet de determinada jurisprudência sobre determinado assunto. O que o Tribunal de Justiça de São Paulo pensa com relação a tal coisa no direito civil? Eu faço uma busca disso. Será que é o mesmo que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais? Pode até ser, tá? E quando eu quero algumas decisões mais novas, mais que enfrentem alguns temas, eu posso me socorrer, por exemplo, dos tribunais da região sul do país, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que enfrentam alguns temas, trazem até algumas novidades no direito, contribuem muito para a construção jurisprudencial e depois doutrinária. Então, o Savigny inaugura esse método de historicismo. A contribuição dele é muito significativa no direito, para o direito, e em várias áreas nós estudamos aí esse grande autor, né, esse jurista alemão que traz esses elementos importantes que nós vamos analisar dentro do direito como um todo. Tá? O próprio Miguel Reale é um seguidor de Savigny, tal como nós veremos no slide que eu abordo a questão o Miguel Reale. Tá bom? Até mais.